A audiência pública reuniu alunos e professores da Universidade Federal de Goiás. O Ministério Público, por meio da Procuradoria da República em Rio Verde, promoveu a audiência para se discutir sobre o assédio organizacional da Universidade Federal. Um caso que ocorreu no mês de abril, em que uma aluna denunciou um abuso sexual por parte de um professor do curso de Medicina Veterinária, ganhou grande repercussão e também foi discutido na tarde de ontem. O procurador da República, Jorge Medeiros, é o responsável pela convocação. O objetivo da audiência pública foi levantar elementos sobre essa prática de assédio organizacional na Regional Jataí da UFG, que é essa situação da ausência de um combate efetivo a práticas de assédio sexual e moral no âmbito da instituição. O procedimento investigatório criminal já foi instaurado em relação a esse assédio? São duas situações distintas. Uma coisa é a conduta geral da universidade em face de vários casos, relembrando que nos últimos anos foram registrados 11 casos e apenas 3 viraram procedimentos administrativos, e outra coisa é o caso mais grave que foi relatado, que esse está sob investigação criminal, com sigilo, até a fim de proteger a própria identidade das vítimas. São duas situações distintas aqui envolvidas. Nessa audiência, várias pessoas falaram, professores, alunos. O que vai ser feito agora com esses questionamentos, com esses posicionamentos que essas pessoas fizeram? Já existe uma investigação civil que já constatou que há uma série de falhas na atuação da universidade no combate a essa prática de assédio. Nesse primeiro momento em que nós estamos levantando e consolidando esses dados, vamos também determinar que seja estabelecida uma comissão a fim de que seja possível repensar esses procedimentos que têm sido falhos. Também há um compromisso da instituição de fazer um seminário acerca dessa temática de assédio, a fim de auxiliar a própria comunidade a ter conhecimento, bem como a capacitação de servidores, professores e alunos, a fim de que seja possível identificar a prática de assédio e ter uma clareza sobre quem procurar, como procurar, quais medidas a serem adotadas na instituição. Em relação específica a esse caso de assédio que aconteceu aqui em Jataí, quais que serão os próximos passos dessa investigação? O caso, como ele segue em sigilo, não é possível publicizar esses elementos. A iniciativa da audiência está inserida no contexto da implantação do projeto MPF em Movimento. Como é um dever do Ministério Público Federal dialogar com a sociedade, com as diferentes entidades, já há alguns anos é desenvolvido, tanto em Manaus quanto no estado do Rio de Janeiro e agora aqui no estado de Goiás, esse projeto MPF em Movimento, que visa exatamente a dialogar com a sociedade, a fim de levantar esses elementos que subsidiem e demandem a atuação do Ministério Público Federal. O vice-reitor da universidade, Manuel Chaves, também esteve presente. De acordo com ele, o professor envolvido no assédio ocorrido no campus Jataí já está afastado. Bom, no caso específico ocorrido em Jataí, a universidade ela já está encaminhando todos os procedimentos desde que recebeu a denúncia. Mas o caso em si está sendo já julgado, tanto do aspecto criminal quanto do processo administrativo no âmbito interno da universidade. E a comissão tem 60 dias do prazo de implantação para enviar à reitoria um relatório encaminhando à reitoria qual seria a necessidade do encaminhamento. Enquanto isso, tramita também um processo na justiça. Mas nós estamos debatendo também, para além desse caso, nessa audiência pública, de como as questões de assédio moral, sexual dentro da universidade, de como nós podemos aprimorar nossos processos. Então a audiência é importante nesse sentido, somos uma grande instituição pública, sabemos que temos demandas para serem resolvidas, é importante a participação do Ministério Público e da instituição para que a gente possa buscar caminhos melhores para atender essa demanda urgente da comunidade acadêmica. Foi tomada algum tipo de providência em relação a esse professor? Olha, ele está seguindo o trâmite, como eu disse, o processo administrativo ele tem um tempo e agora a comissão interna, designada pela reitoria, é que avalia, colhe todos os depoimentos e nos envia. Nesse momento o processo está nessa fase, portanto a gente não tem como dizer qual é o conteúdo dele. Só depois do relatório final da comissão é que a reitoria manifesta da total autonomia à comissão de processo administrativo. Mas esse professor ele pediu um afastamento? Ele está também institucionalmente coberto por um afastamento por tratamento médico e nós não podemos dar um segundo afastamento, que é uma cobrança da comunidade. Então ele já está
pelo laudo médico, impossibilidade das suas atividades. O pessoal cobra da reitoria, mas a reitoria não pode assinar um afastamento de um professor que já está afastado. E essa era a decisão da reitoria, mas dentro do processo ele já está afastado, então não teríamos como fazer um segundo afastamento, mas ele não está realmente nas suas atividades normais e nem frequentando o campus Jataí.